a mensagem de hoje não é para os pais, mas é para as famílias e para a nossa comunidade como um todo. Não vou trazer regras, vou apenas fazer uma reflexão. Eu vou convidar aqui o Daniel, o irmão Francisco e o Edivan, que já está aqui atrás. Isso. Vou convidá-los aqui. Eles vão ser só figurantes. Eles não vão participar, não. Fica aqui. Aqui, Daniel. Edivan, aqui. Isso. Eles vão ficar aqui um tempinho, tá bom? É só para facilitar. Irmão Francisco aqui. Muito bem. Você sabe que quando a Bíblia fala sobre as pessoas na Bíblia, não fala sobre indivíduos, não fala sobre indivíduos. Hoje é que nós vivemos numa sociedade muito individualista e que a gente vive o tempo todo falando na gente mesmo, tá certo? Na Bíblia, a Bíblia fala sempre em gerações, por isso que ele fala Abraão, Isaque e Jacó. Não fala só em Abraão, tá certo? Aqui nós temos gerações aqui, não foram escolhidos aleatórios não, uma geração já mais de idade, uma geração mediana e um jovem, mas são 3 gerações. E se você pegar em Êxodo, abra sua Bíblia, Êxodo 34, verso 7, Êxodo 34, verso 7, vai comprovar isso que eu estou falando. E lá diz assim, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração. Você sabe que muitas igrejas pegam esse texto para dizer que maldições passam de gerações para gerações. Nós não cremos assim, mas nós acreditamos que a oração das mães, dos pais, para os filhos, elas são verdadeiras e elas acontecem. Das vozinhas para os netos, Então, as gerações. Na Bíblia, funcionava assim, tá certo? Não se falava em um indivíduo. Nós hoje vamos apresentar a vocês 3 gerações. O irmão Francisco, irmão Joaquim, desculpa. Irmão Joaquim será a geração de Moisés. O Edivan será a geração de Josué. E o Daniel será a geração dos filhos de Josué. Nós vamos fazer um panorama, por isso o sermão se chama Falhando com a Próxima Geração. Falhando com a próxima geração. Entender essa questão das gerações é importante para a gente entender a cultura bíblica. Nós não podemos ler a Bíblia a partir da nossa cultura, principalmente a Bíblia do Velho Testamento, que foi escrita em hebraico e aramaico, e a cultura também era a cultura hebraica e aramaica. O Novo Testamento não, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e a cultura já era uma cultura greco-romana. E como cultura greco-romana, nós temos muito hoje, no mundo atual, dessa cultura greco-romana, tá joia? Toda a parte de pensamento filosófico nosso é greco-romano, de forma que é muito importante nós entendermos isso. A geração de Moisés, ela teve um convívio muito intenso com Deus. A geração de Moisés viu as pragas do Egito. A geração de Moisés viu, depois de 400 anos de cativeiro, viu a saída do Egito. Enfim, Deus os tirou do Egito. A geração de Moisés viu o Mar Vermelho se abrir. A geração de Moisés viu o maná descer do céu. Viu a água brotar da rocha. A geração de Moisés teve
um convívio, e teve a presença. Deus falou: faz para mim o tabernáculo, que eu quero habitar no meio de vocês. A geração de Moisés teve essa presença fantástica de Deus na vida deles. Um texto, acompanhe comigo. Deuteronômio 1, a partir do verso 30. É Moisés, no final da sua vida, falando sobre a geração dele. Deuteronômio 1:30. 1:30. Moisés já estava finalizando a sua participação. Então ele diz assim: o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega um filho por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Moisés está passando o bastão para Josué e está dizendo: vocês estão vendo como Deus fez com a gente? Como Ele nos carregou no colo como uma criança? Deuteronômio, Moisés já sabe que não vai cruzar para a terra prometida, e ele faz um apanhado com o povo, e ele agora passa toda a sua experiência para Josué, e ele continua dizendo: quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar a seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas ele está dizendo: olha, assim como ele fez com a gente, ele vai fazer com vocês também. Então, Moisés, e aqui a gente tem que entender uma coisa, veja, porque acabou de dizer que aqueles que saíram do Egito não entraram na terra prometida, morreram todos no deserto, mas a gente tem que entender que nem todos se perderam, eles morreram no deserto, mas muitos se salvaram, porque foram fiéis, mas como geração, eles não entraram na terra prometida. Então, Moisés passa o comando para a geração de Josué. Josué, a geração de Josué, também é uma geração que viu a presença de Deus. Eles viram o Jordão se abrindo. Deus podia ter mandado eles conquistar uma cidadezinha pequena, mas eles foram conquistar logo primeiro a cidade mais poderosa, Jericó. E Deus falou para eles: mas nós não tem arma, não tem nada. Não, fique tranquilo. Se eles vão dar a volta, vão dando volta e cantando. Vão na fé, né? E aí, eles viram essa manifestação. E Deus falou para Josué o que ele tinha falado para Moisés: eu vou estar contigo. E a gente vê isso em Josué 5:13, a partir do 13. Abra aí, Josué capítulo 5, a partir do verso 13. Deus prometeu que estaria com eles, assim como esteve com a outra geração. Diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? E ele disse: nenhuma coisa nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou seu rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. Quem era? Quem se apresentou para Josué? Quem se apresentou? Jesus, o próprio Jesus. E como é que a gente sabe disso? Porque toda vez que foi um anjo,
Não, toda vez que aparecia anjos e as pessoas tentavam adorar, o que o anjo falava? Não me adore, não me adore. Mas esse aqui não falou nada. Era Jesus que foi estar com ele e disse para ele: fique tranquilo, eu vou estar contigo. O próprio Jesus se apresentou a ele, para que ele pudesse ter a certeza. Esta geração de Josué conquistou a terra prometida. Esta geração de Josué organizou toda a cidade, todas as cidades. Você sabia que em Israel era tudo muito bem estruturado? Eles criaram, por exemplo, as cidades refúgio. A cidade de refúgio era o seguinte: lá era a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Se você matou alguém, o irmão da pessoa podia te matar. Mas em pontos estratégicos de Israel, tinha as cidades refúgio. O que eu fazia? Eu matei alguém e eu fugia para lá. Se eu conseguisse chegar na cidade de refúgio, eu estava protegido. E eu esperar para eu ser julgado. Os irmãos da pessoa, os parentes do outro, não podiam me matar. E aí, eu teria um julgamento justo. Se eu fosse apanhado antes, eles podiam me matar. Olho por olho, dente por dente. Foi a geração de Josué que organizou também o sistema, todo o sistema de santuário. Nas cidades, tinha tribos. Sabe, tinha representante dos levitas em quase todas as cidades. Ali eles ajudavam a recolher os dízimos, e também acompanhava as pessoas próximas. É como se fossem os distritos que nós temos hoje. Tinha levitas espalhados por todo o país. Eles organizaram tudo, todo o sistema, organizaram o louvor do templo, organizaram tudo. Foi uma geração fantástica. Quando Josué já estava de idade, ele se preocupou. E nós temos essa preocupação dele em Josué capítulo 24. Abra sua Bíblia. Josué, agora mesmo eu libero vocês. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Você e eu temos um compromisso com Deus. Um compromisso enquanto pais e um compromisso enquanto cidadão do reino. Josué, então, no capítulo 24, a partir do verso 15, ele diz assim: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. E aí o povo continua falando: foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nestas terras. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Por que Josué falou isso? Por que Josué reuniu o povo e falou isso? Porque ele percebeu que assim como lá atrás, em vários momentos, a geração de Moisés tinha titubeado, tinha vacilado, agora também ele tinha percebido que muitas pessoas tinham aderido aos deuses locais. E por que as pessoas tinham essa tendência de aderir aos deuses locais? Porque tinha um problema. Os deuses locais, eles eram representados, eram totens, eram estátuas. E Deus era um Deus transcendente, que não tinha forma. E
para você ter uma espécie de contato com ele, você precisava ir ao templo. Eles não tinham a concepção que nós temos hoje, de que Deus está em todos os lugares. Para eles, Deus estava no templo. E isso dificultava um pouco essa percepção deles da presença de Deus. Então Josué falou: olha, e vocês? Decidam o que vocês querem. A geração de Josué passou. E nós vamos ver agora a geração dos filhos de Josué. Juízes, abra sua Bíblia em Juízes 2. A Bíblia tem umas formas muito engraçadas de falar as coisas, de apresentar as coisas. Ela diz assim, no verso Juízes capítulo 2, a partir do verso 10, diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Como é que sua Bíblia diz? A minha diz que depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados. A sua diz como? Congregada, né? Isso, está lá. Foi também congregado a seus pais. Ele está dizendo o quê? Morreu todo mundo. Essa geração morreu também. Todo mundo dessa geração. Tinha só essa geração agora. Tá certo? E aí diz assim: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. O próximo, pode passar, é o 12, depois o 13. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoravam vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira de Deus. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal, aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Se nós tivéssemos que escolher dessas 3 gerações, a geração mais importante, com certeza nós escolheríamos a geração de Josué. Porque a geração de Moisés eram tão ruins que a maioria morreu tudo no deserto. Mas Josué não, a geração de Josué conquistou a terra prometida e organizou tudo. Mas será que foi mesmo? O tema é: estamos falhando com a próxima geração. A geração de Josué, ela cometeu um erro terrível. Ela ficou preocupada em organizar tudo, em dinamizar, em estruturar, entendeu? Mas ela não criou memoriais, ela não criou marcos. Eles não viram a presença de Deus. A geração de Moisés e a geração de Josué viram a presença de Deus. A geração dos filhos de Josué não viram a presença de Deus. A geração de Josué falhou nesse sentido. Pode sentar os 3. Quero que você leia comigo. Josué 4, verso 4. Josué capítulo 4, verso 4. Aqui vai dizer o que Josué fez, mas pelo jeito não surtiu o efeito que ele esperava. A partir do verso 4, Josué capítulo 4, a partir do verso 4. Depois pode colocar o 5 na sequência. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, 5. E lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos. 6. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro,
no futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Marcas, memorial. Eu cresci em um lar cristão, nós éramos da Reforma. E é preciso que você também defina que tipo de memorial, que tipo de marco você está construindo. Obviamente que eu cresci em outro tempo e em outra igreja. Nós não podíamos ter televisão em casa. Uma das coisas que nós mais fazíamos era ir assistir na casa das pessoas, pelas frestas, porque nós não podíamos ter em casa. Quando eu lembro do meu pai, que ele era pastor da Reforma, eu lembro disso. Eu lembro dele. Nós morávamos num condomínio de casas populares, né? Lá em Brasília era a X, né? Ametista, na Ceilândia. E ele colocou um alto-falante, daqueles alto-falantes antigos, numa madeira. E aí, sábado, 6 horas da manhã, ele tocava hinos, o Berílio e a Ametista cantavam e pregavam lá, no sábado. E os vizinhos, obviamente, logo fizeram um baixo-assinado para 6 horas da manhã, no sábado. Um maluco está pregando no alto-falante. Eu me lembro dele fazendo os cultos e demorava muito o culto, 40 minutos. Ou então, quando ia orar, ele empolgava, tipo o Berilo, que empolga na oração, de joelhos. E, menino, você sabe como é que é, né? No final da tarde, parava um minutinho ali, quando pensava que não, nós estávamos dormindo. Lá, entendeu? Quando você pensava que não, era só o quê? Um cascudo. Entendeu? Que tipo de marco você quer deixar para os seus filhos sobre a sua fé? Mas, por outro lado, minha mãe separou-se dele. E eu me lembro, eu não sei, eu não me lembro o texto, mas eu me lembro que todo sábado à tarde, por volta das 3 horas, mamãe ficava lendo O Lar Sem Sombras, de Ellen White, no sábado à tarde, lendo e explicando para nós. Isso eu lembro. Eu lembro que foi lá, não é Santana do Araguaia, Barreira dos Campos, era na beira do rio, depois a cidade mudou. No sábado à tarde, em alguns sábados, eu ia para a casa de uns amigos lá da igreja, do irmão Saulo. O Wellington é um amigo meu até hoje. E eles eram bem de condição, eles eram ricos. E eles tinham um monte de coisas da igreja para o sábado à tarde. Porque aquele era um tempo que não podia, por exemplo, ir a um parque com a família no final de tarde. Não podia nem tomar banho. A gente ia para o acampamento em julho, na beira do Araguaia, e passava o sábado todo olhando para aquela água e não podia entrar na água, porque era sábado. Que tipo de sábado é esse? Então, mas eu me lembro, e é isso, os marcos, as memórias são essas, da Dona Maria lendo para mim O Lar Sem Sombra, de saber que no sábado vai ter um almoço diferente. Até hoje, eu tenho a roupa que eu uso só no sábado, as roupas que normalmente eu uso só no sábado. Isso são marcos, são memoriais. O culto, eu sei que é complicado hoje em dia, mas o culto que você faz com a sua família,
se não todos os dias, pelo menos nas sextas-feiras, para que a gente possa começar o sábado. Estabelecer gastar tempo para que você possa ter contato com seus filhos, fazer coisas em família, a família toda. Não fique o dia todo na igreja, envolvido nas questões da igreja. Tire tempo. Eu acho muito bacana. Às vezes, no sábado à tarde, no finalzinho da tarde, eu vou fazer uma caminhada lá no César. Você acredita que até hoje eu vou com a sensação de pecado? É pecado, entendeu? E eu encontro lá, já encontrei várias vezes, a galera da Eva, da Anne, uns irmãos lá, em comunidade. Ali eles estão conversando, fazendo um piquenique. É isso, é sobre isso. É sobre tornar o sábado significativo. É sobre ter uma postura coerente. É sobre ser um pai e uma mãe que não são violentos. São marcos, são memoriais. Nós perdemos isso. A geração de Josué é a nossa geração. Eu fiquei olhando aqui hoje, quando a nova geração veio aqui. Fiquei um pouco preocupado, porque vi uma sobrinha minha ali, sobrinha o que é? Sobrinha neta, é? Sobrinha neta minha, que ela dançou, cantou, tocou pandeiro. Em outros tempos ela não poderia nem ter subido aqui, porque aqui é o Santíssimo, né? Ela veio aqui, dançou, cantou. E aqui, que geração linda aqui. Nós temos uma geração toda aqui para construir. A igreja como um todo, não é só os pais dessas crianças. E nós precisamos ter essa geração, construir memoriais, construir marcos, construir uma relação dessas crianças com Deus. É sobre isso que eu queria convidar os irmãos para refletir. E não é o papel só dos pais, é um papel de toda a comunidade. Ser exemplo de referência. Deus quer ser o Deus de todas as gerações, não só o meu Deus. Ah, mas agora o filho cresceu, também tem essa coisa, uma sensação de certo fracasso, porque muitas vezes nós temos famílias em que os filhos cresceram e agora os filhos estão fora da igreja. Não preocupe com isso não tenha fracasso. Você fez o seu papel. Depois ele tem as escolhas dele, mas a semente foi plantada, os valores e os princípios foram plantados. Eu tenho uma visão diferente das coisas. Muitas vezes as pessoas não gostam do que eu vou falar aqui. Eu fui uma vez visitar o Beto e a Cláudia, e eles me falaram que uma das coisas que chateavam muito eles na igreja, eles estavam um pouco afastados da igreja, é que muitas vezes as pessoas ficavam julgando eles, porque o Luiz Tiago, filho dele, agora ele é pastor de uma outra igreja, que não é adventista. E muitas vezes os irmãos falavam para eles como é que eles se sentiam, qual era a sensação de fracasso que eles tinham, porque o filho deles era pastor numa outra igreja. E ele falou, não tenho sensação de fracasso, está tudo certo, ele é um homem de Deus, é um cristão. Mas é porque a gente fica rotulando as pessoas, a gente fica enquadrando as pessoas. Construir marcos, irmãos, é proceder e criar nos filhos exemplos que eles possam seguir e começar desde cedo a fazê-los participar na causa de Deus, participar na obra. Mantenha o jovem na igreja. É por isso que a igreja tem investido tanto nos aventureiros, nos desbravadores. A igreja já percebeu isso. Um garoto que é envolvido nos aventureiros, eu fico muito feliz com a Lê e a família dela ali. Eu vou dar o exemplo da Lê, mas eu sei que tem outros pais aqui que cortam dobrado para estar ajudando nos aventureiros, por exemplo. Todas as vezes que vão vender pizza, eu compro as pizzas. Às vezes até dou a pizza, mas compro para ajudar, porque sei que exige muita dedicação para que eles possam fazer essas atividades. É triste quando, às vezes, aqui a professora da escola infantil vem dizendo que os filhos não têm nem a lição, R$15, sei lá. Eu nem sei o preço, eu comprei minhas lições, comprei 4 lições, foi R$50.
Então, é insignificante. Que nós possamos pensar sobre isso. Não estou falando aqui com autoridade de quem fez tudo certo. Não, a mensagem é para mim também. A gente tem que parar de achar que porque alguém está pregando é porque só pode pregar daquilo que você é especialista. Não. Hoje, o Guilherme atua aqui na igreja, ao modo dele, que ele não, é muito difícil ele vir aqui à frente, mas a Emily não frequenta a igreja mais. Mas nem por isso eu a critico, eu a questiono, entendeu? Eu continuo mando todos os dias as mensagens que eu mando para a igreja, eu mando para ela todas as manhãs. E oro por ela todas as manhãs. E tenho certeza que ela é uma menina que tem os princípios e os valores de Deus. Estão lá plantados. E o Espírito Santo vai atuar no momento certo. Que nós possamos pensar sobre isso. Se nós pegássemos aqui na igreja, nós temos várias gerações que estão perdidas, já assim, no sentido de que poucas pessoas sobraram. Mas há um compromisso agora. E esse compromisso é de toda a nossa comunidade, não é só dos pais, de toda a nossa comunidade. De ajudarmos, de participarmos, de prepararmos as novas gerações. Cada coisa na igreja e cada pessoa pode ter um papel importante. Quando nós fazemos aqui o momento da criança, eu já critiquei muito, mas é importante. Quando tem as crianças participando do dízimo, é importante. Quando termina a Santa Ceia e a parte que não foi, muitos pastores fazem, a parte que não foi abençoada, faz-se uma Santa Ceia para as crianças, ou elas participam aqui. Tudo isso são rituais que criam memoriais, que criam marcos, que nós possamos construir marcos nos nossos filhos, na nossa comunidade, para que a gente tenha uma memória. Vir à igreja sábado para nós é muito importante, para a minha geração é muito importante, mas os jovens atuais, eles não veem tanta importância. Nós temos que trabalhar isso. São novos marcos. Como nós vamos administrar esse processo? Que nessa manhã, o Espírito Santo possa tocar nossos corações. Que o Espírito Santo possa nos colocar numa posição de entendermos isso. E de não permitir que as próximas gerações se percam. Que elas percam o seu referencial, percam o seu propósito. Que nós possamos construir marcos verdadeiros no coração de cada um desses jovens. Esse é o meu desejo e a minha oração nessa manhã. Amém. Oremos. Muitíssimo Deus, Teu Espírito possa ser derramado sobre todos nós, que nós possamos cuidar dessa nossa comunidade. Amém. E prepararmos as próximas gerações para a Tua volta, para vivermos eternamente contigo nas mansões celestiais. Fique conosco, cuida, proteja e encaminhe cada um de acordo com o teu amor, com a tua misericórdia. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.